banquete do reino dos céus, a parábola do festim de bodas, a parábola do casamento. Estava o mestre, essa passagem aqui, está no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro que nós recomendamos a todos terem em casa, cabeceira, mas não para deixar na cabeceira, para usar realmente. Dá uma olhadinha de vez em quando. Capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Nesse capítulo traz essa passagem que está lá em Mateus também na Bíblia, no capítulo 22, no versículo do 1 até o 14. Jesus estava lá sentado com os fariseus e com os saduceus, os doutores da época, e os mais dominantes dentre os judeus. Estava entre eles e mais uma vez fala a eles por parábolas, dessa maneira: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, o casamento do filho dele, despachou os servos chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Mas esses, porém, se recusaram a ir, não quiseram vir às bodas. O rei, então, despachou outros servos, com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei meu jantar, mandei matar meus bois e os meus cevados, os meus animais de melhor qualidade que estavam lá na inverno. Tudo está pronto. Vinde às bodas então, a mesa está posta. E os servos foram então para chamar eles. E eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de haverem feito muitos ultrajes. Olha só, ultrajaram e mataram os seus servos. O rei, sabendo disso, tomou-se, encheu-se de cólera, de raiva, e mandou contra eles seus exércitos. Exterminou os assassinos e queimou a cidade onde eles estavam. Olha que imagem dura que o mestre está relatando. E então, continua o mestre falando a eles: e então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas em qualquer lugar, e chamai para as bodas todos quantos encontrados. E assim fizeram os seus servos. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos que iam encontrando, bons e maus. E a sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Uma multidão chegou então. Continua o mestre: então disse o rei à sua gente. Opa, passou muito rápido. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não estava vestido adequadamente, não estava com uma roupa para um casamento, e disse-lhe a ele: meu amigo, como entrasse aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio, não estava adequadamente vestido para o casamento. Mas era de esperar, não era? O rei mandou convidar a todos. Vamos compreender um pouquinho. E continua o mestre dizendo: então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai nas trevas exteriores. Aí é que haverá pranto e ranger de dente, porque muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Dá para observar lá dentro daquele olhar, quem está lá, na nossa terra, né? Essas lágrimas, o lugar exterior. Essa passagem, para a gente compreender, tem dois aspectos muito profundos. No primeiro momento, nós temos que lembrar da época, o que estava se passando há 2000 anos atrás. Jesus estava falando através de uma mensagem que o povo da época pudesse compreender. Nós, somente agora, com a obra do nosso querido Kardec, o Consolador prometido por Jesus, o Espírito Verdade nos trouxe o conhecimento a respeito dessa passagem. Só agora, passados 1800 anos depois,
que veio à luz esse conhecimento para nós. Mas para a época, Jesus precisava de uma linguagem para se compreender. E uma linguagem que é comum, muito comum, e é um momento de muita alegria, há 2000 anos atrás, o momento de maior alegria que existia entre os povos era o momento do casamento. A união entre dois seres. É o momento de maior alegria, até hoje, não é? Até hoje. É uma das melhores festas, a mais feliz das festas é a união. Por isso Jesus faz essa comparação. O mestre então nos traz esse conhecimento. Mas por que tanta dificuldade para se fazer uma festa então? Por quê? Por quê? Um outro aspecto então que tem nessa passagem de Jesus falando através de uma parábola é o aspecto que Jesus estava falando não das coisas da matéria, e sim do Espírito, para os espíritos imortais. Jesus não estava falando de coisas da matéria, do dia a dia, estava falando de algo transcendente. Algo que ainda estamos engatinhando para compreender, mas que temos uma luz para nos ajudar. Não é muita dificuldade? Poxa, mandei os servos, os caras, os convidados não quiseram vir. Poxa, mataram meus servos. Mandou incendiar a cidade enquanto estava fazendo a festa. Que negócio é esse? Imagens fortes para chamar a atenção. Imagens fortes, necessárias, para que a gente pudesse, opa, que negócio é esse? Vamos dar uma olhadinha com carinho. O reino dos céus, então. No reino dos céus, nesta parábola, que é o mundo de amor, que é o mundo espiritual superior, aonde a cada um de nós estamos nos dirigindo para Deus, que é onde impera a alegria, a paz, a bondade, a irmandade, a humildade, a generosidade, a paciência. Lá não tem avareza, não tem pranto, não tem nem sequer um pensamento ruim. É a este lugar que Jesus estava falando, é deste lugar do reino dos céus. E quem é o rei então? O rei é Deus. O rei da parábola é Deus. E quem é o filho de Deus ali no caso? Todos nós somos filhos de Deus, mas naquele caso específico, que era o noivo. Opa, já falei um pouquinho agora daquela história, mas mesmo assim vocês vão pegar o livro para dar uma olhadinha. O noivo é o mestre, o noivo é Jesus. O noivo é o mestre. Muito bem, é a respeito disso que Jesus está falando. Ele está fazendo uma passagem, uma comparação do reino do céu sob a ótica do Espírito. Então, nesta festa grandiosa que acontece, que está acontecendo, Jesus nos traz essa analogia para pensar um pouquinho. Vamos compreender um pouco mais. Quem são os convidados especiais, então? Olha só, os primeiros que foram convidados a cear, a participar desse banquete foram o povo hebreu, os judeus, as 12 tribos. Foram eles os primeiros convidados, o povo que deveria trazer à humanidade o conhecimento a respeito das leis divinas, os códigos morais de conduta, de como ser melhor na vida. Foram eles que receberam, primeiro por Moisés, depois por Jesus. Mas a grande maioria, não todos, mas uma grande parte deles esqueceram do que foi dito. Esses foram os convidados especiais, os primeiros a serem chamados a participar do banquete de Deus. Mas por acharem que a pátria que a eles estava reservada era de matéria, era na terra, e não a pátria espiritual, se perderam no caminho. E nós, assim como este povo, descendente dele, que somos muitos de nós, ainda nos perdemos no caminho. E ainda não estamos participando desse banquete que nós fomos convidados. Quem são os enviados do rei, então? Nessa passagem, nós já vimos que Deus era o rei, Jesus era o noivo, o povo hebreu eram os primeiros a ser chamados. E os enviados do rei? Os enviados de Deus, quem eram?
Olha só, foram os profetas. Muito tempo antes de Jesus, Isaías, Oséias, vários profetas já vinham e falavam: virá um dia aquele que regerá e dirá, separará e dividirá a terra entre antes e depois da passagem dele. Tudo isso está na Bíblia, na parte do Velho Testamento, mas nós achamos que não precisa olhar, né? Mas está lá. Foram eles que chamaram a atenção do povo em determinada época e ainda continuam fazendo esses alertas para as leis de Deus, para a necessidade do cultivo interior. Muitos deles realmente foram massacrados, assim como está na passagem que Jesus estava falando. Muitos deles foram ignorados, fizeram o que quiseram com eles. E a recusa dos convidados. Poxa, fui convidado por a maior festa de alegria. Olha que honra, não é um convite de, poxa, é um casamento de um estranho. Não é, é um rei, é um casamento real. A recusa dos convidados, então, olha só, que recusa é essa? Nós recusamos toda vez esse convite quando nós ainda ficamos com os bens perecíveis. Cada vez que negligenciamos os bens que a ferrugem não corrói, que a traça não come, que o tempo não apaga, cada vez que nós esquecemos desses tesouros aqui, que não estão nenhum deles na matéria, estamos rejeitando ao convite. O que levamos depois dessa vida? O que cabe na nossa mala? Ele não está me ajudando muito aqui, mas ele vai. A versão nova ficou um pouquinho diferente. Ao invés de ouvir então os ensinamentos, nós nos perdemos no que é transitório. Nós nos perdemos no transitório, no que é passageiro. E olha a bolinha lá nos arrastando. Nada do que está na matéria nós vamos levar. Tudo está aqui para usufruto. Não, espera aí, eu não tenho que cuidar então do meu corpo, da minha comunidade, do meu trabalho, desenvolver minhas habilidades? Necessito, claro que sim, mas isso não é o principal. Isso é o acessório. O objetivo principal é eu estar melhor quando for partir do que quando eu cheguei. Porque nesta mala eu não vou levar nada do que eu sou. Aliás, é uma coisa muito interessante. Alguém às vezes a gente vê falando assim: poxa, quem você é? Ah, eu sou dentista. Você? Ah, eu sou pedreiro. Ah, eu sou... Espera aí, eu não sou. Quem sou eu? Eu sou um espírito imortal que está em provas e expiações, passando por experiências. Eu estou experimentando então uma profissão de dentista. Eu estou experimentando ser um obreiro, mas eu não sou. Isso é um apego. Não dá para levar esse apego na mala. Nós levamos. Depois que nós deixamos esse corpo, nós levamos nos dias e os irmãos espirituais. Mas é um equívoco. Muito bem, vamos compreender um pouquinho mais. O convite especial, então, olha só. Então o rei, aqueles primeiros não quiseram levar o conhecimento, não quiseram participar, não quiseram distribuir, então o rei faz o convite, estende a todos nós. Então ninguém pode dizer que não recebeu o convite, não. A nossa consciência nos chama para a educação da humanidade. Olha só, Deus estendeu a todos os povos. Aqueles que eram os professores não quiseram. Então vamos espalhar a todos para que todos possam participar deste banquete. Cada um de nós é convidado quando observamos as leis morais. E o convidado não trajado adequadamente, quem é? Quem é esse?
que não estava vestido adequadamente. Poxa, mas espera aí, o rei chamou todo mundo, era óbvio que podia aparecer alguém que não estava bem trajado. Olha só, Jesus estava falando do mundo maior, do mundo espiritual. Então, não basta apenas ser convidado, é preciso se preparar adequadamente para entrar no mundo espiritual superior. A terra é difícil, aqui tem ranger de dentes, tem pranto, tem, mas é necessário ainda. Nós estamos num planeta escola, necessitamos disso. Mas se nós queremos ir para um lugar melhor, realmente melhor, onde que nada disso exista, onde que eu não veja ao meu redor a dor, o pranto, tanta indiferença moral, é necessário cuidar do meu interior, do que está lá dentro, do que está reservado na minha alma. Somente com esta veste é que eu posso me apresentar nesse lugar. Eu não sou compatível com aquele ambiente, então eu tenho que ser retirado de lá. Eu não consigo permanecer lá, porque eu ainda tenho muita coisa para trabalhar. Então não é Deus que diz que eu não, fica aí. Sou eu mesmo que não me permito participar deste banquete. Quando eu aceito a inveja, a calúnia, a raiva, o ódio, a cólera, a intolerância, quando eu aceito isso e fico com isso dentro de mim, sou eu mesmo que estou cortando o meu nome, riscando o meu nome, vestindo uma veste ruim para tentar participar do banquete. E aí eu tenho que ser retirado de lá. Eu tenho que ser retirado de lá, porque as minhas vestes não são adequadas. O mestre, mesmo assim, mesmo que não esteja adequada, Deus sempre nos dá a chance de recomeçar. Essa é uma imagem que está no nosso lar, inclusive. Figurativamente, André Luiz, quando chega ao nosso lar, ele tem que ser amarrado às suas mãos e seus pés. Amarrado. No primeiro capítulo de nosso lar, chega André Luiz então no mundo espiritual. Ele como médico, chega ao ministro Clarence e pede então um exemplo das vestes. Pede então um trabalho. Ele ia pedir outra coisa, ele ia pedir para ser médico, mas aí ele já escutou um pouquinho ali o que estava acontecendo. Ele, não, me dá só um trabalho. Legal. Bom, vai ter um trabalho. Ele é acostumado com a medicina terrena, vai servir de auxiliar de um enfermeiro, limpar o chão, varrer. O que Clarencio estava fazendo com isso? Humilhando ele? Não. Moldando os sentimentos, amarrando os pés e as mãos de André Luiz ao que ele nos traz, essas lindas obras no mundo maior, todas elas, ele próprio trouxe através de Chico Xavier, dizendo-nos que ao ser atado às suas mãos e seus pés, ele agradece eternamente, porque nesse momento ele conseguiu ver quem ele realmente era. Ele não era um médico, ele era um ser espiritual em evolução que carecia de muito tirar as vestes, despir-se das vestes do orgulho e da vaidade, dizendo que cada um de nós, enquanto estamos a caminho, é um alerta para podermos ser dignos de usar essas vestes. Jesus, caminho, verdade e vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade e nos ensinou a respeito da vida espiritual. Mas, como nós vimos aqui no livro do Consolador, a humanidade ainda vive no noivado. Nós vivemos no noivado com Jesus ainda. Ainda não casamos com Ele. Quando casamos com os ensinamentos do Mestre, que é o nosso dirigente planetário, aí nós vemos uma alma da grandiosidade de Madre Teresa de Calcutá,
de Irmã Dulce, vemos um Chico Xavier, vemos seres nobres como esses que realmente entenderam o chamado do Mestre e viveram o Evangelho. Viveram o Evangelho. Esse é o casamento. Nós não devemos então permanecer no noivado. Devemos realmente querer aceitar o Mestre. Aceitar. Para que realmente possamos ver que a caridade real, ela se traduz pelo quanto melhor eu sou. Vamos participar dessas bodas. E para isso, eu convido vocês para refletirem com essa música que aqui está. Ela traz a passagem de um desses homens que também deixou sua veste para trás. Observem bem o que ela traz. Na história desse homem, nós vemos muito de nós. Você não está querendo dizer? Não tem problema. Agora foi. Observe, olhem com carinho.
convite que foi estendido a cada um de nós. Já não é mais a cruz, já não são mais as feras que estão à nossa porta nos esperando, é a indiferença com que ainda deixamos para o amanhã esse relacionamento sério de construção interior com o Mestre. Sejamos como Pedro. Nós já fomos como ele no começo e somos como ele no começo. Será ranzinza, briguentos, para se tornar esse exemplo de transformação moral, a rocha dos sentimentos, a rocha do que agora eu conheço Jesus, agora eu não volto mais atrás, agora eu sei o que é melhor para mim. Necessitamos viver como seres espirituais, imortais. Sabemos que somos, mas vamos esculpir nesta vida e realmente colocar aliança com os ensinamentos do Evangelho dentro do nosso coração, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. E aí sim estaremos compreendendo realmente o ensinamento do Mestre. Fazer ao outro o que realmente gostaria que nos fizesse, em iguais circunstâncias. Abrir o coração e a mente para realmente amar, mesmo que não se seja amado. Mesmo que não se seja amado. Fica o convite a cada um de nós a refletir a respeito do quanto eu estou próximo ou longe do querido Mestre no dia a dia. Façamos a nossa parte com alegria, pois que Jesus nos trouxe alegria, vida em abundância. Não é para viver de qualquer jeito, não. É para viver com esperança nos olhos e no coração. Vamos ajudar uns aos outros a sermos pessoas melhores do que já fomos. Confiemos em Deus.